A paz de Deus, de nosso Salvador Jesus Cristo a todos. Vamos continuar o estudo da Palavra de Deus no livro do Êxodo, capítulo 11. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do seu bom espírito. Deus anuncia a Moisés a morte de todos os primogênitos. E o Senhor disse a Moisés: ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito, depois vos deixarei ir daqui. Quando vos deixar ir totalmente, e toda pressa vos lançará daqui. Fala agora aos ouvidos do povo, que cada varão peça a seu vizinho, e cada mulher a sua vizinha, vasos de prata e vasos de ouro. E o Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios. Também o varão Moisés era muito grande na terra do Egito, e aos olhos dos servos de Faraó, e aos olhos do povo. Então aqui, através das pragas que Deus colocou no Egito, ele colocou temor nos servos de Faraó, no povo do Egito. O Faraó continuava orgulhoso, ele continuava sem ceder e achando que ele era Deus. Só que ninguém mais acreditava nele, ninguém mais temia ele. Eles olhavam com bons olhos o povo de Deus, e eles olhavam Moisés como um homem grande, porque tudo que Moisés falava, Deus cumpria, né? Tudo que Deus falava através de Moisés, Deus cumpria. E viram que ele era misericordioso, porque ele orava para cessar com aquela praga, e Deus cessava aquela praga. Então esse povo só queria deixar falava para o faraó: deixa esse povo ir, faraó. Eles não querem nosso mal, eles só querem liberdade. Liberta eles, faraó. Então todo o povo do Egito e os servos de faraó já enxergavam dessa maneira. Deus deu graça aos olhos deles. E a graça aqui é a mesma graça que está no Novo Testamento. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo disse que Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. O mesmo Deus do Gênesis é o mesmo Deus do Apocalipse, tá bom? O mesmo Deus que criou a terra é o Deus que vai destruir ela e fazer ela novamente. O mesmo Deus aqui que libertou o povo do Egito, da escravidão, é o mesmo Deus que vai libertar a igreja desse mundo caído. Porque Deus, ele tem graça sobre aqueles que acreditam nele e que querem ter uma vida santa. Então alcancem a graça de Deus. Como possamos alcançar a graça? Aqui vocês viram que os egípcios olhavam com graça ao povo de Deus e a Moisés como um homem grande, como um profeta. Então, para você ter graça no seu olhar, até eu ensino meus filhos assim, né? O olhar de Deus, até a graça, é você enxergar em tudo o que Deus faz na nossa vida. Então, tenta enxergar tudo que Deus faz. Ó, agora nesse momento está chovendo. É a graça de Deus. Deus está mandando chuva, chuva é bênção, né? Então nós devemos olhar com esse olhar de Deus, com o olhar de graça, para o nosso próximo. Não vendo seus defeitos, não procurando achar acusação sobre eles. Eles podiam ter raiva daquele povo, porque por causa deles, eles podiam pensar que, como Faraó, que por causa deles eles estavam sendo afligidos. Só que esse povo entendeu, e eles começaram a enxergar com o olhar do céu. Teve graça, nos seus olhos teve graça, Deus colocou graça nos olhos deles. E eles conseguiam enxergar a verdadeira natureza daquela situação. Que eles estavam sofrendo por causa do Faraó orgulhoso, e não porque aquele povo era culpado. Então eles queriam que aquele povo fosse liberto. Eles queriam que eles fossem logo, porque eles sabiam que aquele Deus era verdadeiro e que Moisés era um homem grande perante eles. Porque tudo que ele falava, que Deus falava com ele, acontecia. Tanto para juízo como para libertação. Porque depois de toda a praga, depois que o faraó pedia para ele orar, Moisés orava e a praga cessava. Então eles viram que aquele povo não queria o mal deles, eles só queriam a liberdade. Então tenhamos esse olhar de graça, porque Deus nos olha assim, mesmo cheios de defeitos, mesmo os pecadores, Deus nos olha com graça. Então olhem com graça, igual os servos de Faraó e o povo do Egito olhou o povo de Deus e olhou Moisés. Porque quando a gente aprende a olhar com o olhar da graça, nós nos tornamos pessoas melhores e começamos a enxergar Deus em tudo. Deus, ele consegue olhar dentro do coração de uma pessoa, e mesmo você olhando para uma pessoa que você acha que não tem futuro, Deus, com o olhar da graça dele, ele consegue aproveitar o melhor que aquela pessoa tem e pode transformar ela. Então olhemos com esse olhar de graça, procuremos as qualidades uns dos outros, tá certo? Olhem com a graça, e Deus olhará com a graça para vocês também, porque a graça santa, ela supera tudo. Nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz porque achou graça em fazer a vontade do Pai e porque Ele amou a humanidade ao ponto de derramar seu sangue na cruz. Santo é o nome do Senhor. Deus é poderoso.
Nosso Deus é amor. Ele é justiça também, mas a sua essência é amor, tá bom? Então aqui a palavra graça é muito importante desde o Antigo Testamento. Na história de Noé, no Gênesis, como nós estudamos, Noé e sua família achou graça diante dos olhos do Senhor, porque ele vivia uma vida com o Senhor, diferente das outras pessoas que se contaminaram com as doutrinas dos anjos caídos. E por isso Deus mandou o dilúvio e poupou a família do Noé, né? Mas a igreja, fiel e verdadeira, vai achar graça aos olhos do Senhor. E Jesus está voltando. E logo nós nos encontraremos com o nosso mestre. E vamos fazer festa, né? Moisés queria fazer uma festa no deserto, fazer um sacrifício e fazer festa. O sacrifício já foi feito. Jesus Cristo já morreu na cruz. Agora nós estamos aguardando a festa, tá bom? Vamos continuar a leitura? Disse mais Moisés: assim o Senhor tem dito: à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva, que está de trás da mó, e todo primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante e nunca haverá. No vídeo passado, tem o título Jesus é a luz do mundo, né? Do Êxodo capítulo 10, que é a praga da escuridão, né? Das trevas, né? Eu comentei sobre a parábola das virgens. E eu não tinha visto ainda o capítulo 11. E olha que bonito. Exatamente o que está acontecendo aqui no capítulo 11 é tudo o que está acontecendo na parábola das virgens. A parábola das virgens, Jesus Cristo ensinou sobre a volta dele, como seria, né? E está escrito na parábola das 10 virgens, né? Que à meia-noite haveria um grito. E aqui é a mesma coisa, ó. À meia-noite haveria um grande clamor em toda a terra do Egito. Porque o povo desobediente, o povo que está nas trevas, o povo que é idólatra, o povo que oprimiu o povo de Deus, eles vão chorar e vão clamar grandemente. Eis que à meia-noite houve um grito. Nessa época foi assim, e na volta de Jesus também será. Eis que à meia-noite haverá um grito. E o noivo vai casar com as 5 virgens prudentes que estavam vigilantes à espera do noivo, que estavam com suas botijas cheias de azeite. A igreja que tem orado, que tem esperado o Senhor e tem praticado boas práticas, tem sido obediente ao Senhor, essa vai participar das bodas do Cordeiro, da festa, e não participará desse sofrimento. Eis que à meia-noite houve um grito, é que o povo que ficar aqui na terra vai clamar, vai gritar de tristeza e de dor, porque vai ser muito grande o sofrimento aqui na terra. Vai ser um momento de clamor, vai ser um momento de dor, de grito. Mas para a igreja que esperou o Senhor e foi fiel a Deus, será um momento de festa. A gente vai ver isso mais para frente também, que o povo vai ser liberto, né? Depois dessa praga, os egípcios, o faraó não vai ceder, vai dar liberdade, porque vai sofrer muito. A praga é terrível, a morte dos primogênitos. E por que Deus decidiu mandar essa praga dos primogênitos? Porque da mesma forma que Deus deu o seu filho unigênito, o seu primogênito para morrer na cruz para nos salvar, e da mesma forma que ele escolheu Israel como um povo, era o seu primogênito, era o povo que ele ia fazer a primeira aliança, né? O povo de Israel era o seu primogênito e estava sendo afligido por 400 anos pelo faraó. Então Deus devolveu na mesma moeda, para que o faraó entendesse o quanto mal ele fez na vida do povo hebreu. Lembra que o pai desse faraó mandou matar as crianças? Moisés foi poupado porque sua mãe colocou ele no rio e a princesa, filha de faraó, cuidou dele. Gente, o que a gente colhe, o que a gente planta. As decisões que o pai de faraó e as decisões que o faraó tomaram
tem consequências. Todas as decisões que nós tomamos na vida têm consequência. Então nós temos que ser sábios, ler as escrituras e fazer a vontade de Deus, para que a gente colha o bem, para a gente plantar o amor e colher o amor. Mas o pai de Faraó, ele assassinou crianças, e o Faraó escravizou um povo. Esse mal que eles fizeram voltou para eles. E quando a pessoa sofre na pele o mal que ela fez para os outros, ela tem dois caminhos. Ou a pessoa aprende com aquela dor, ou ela se torna mais amarga ainda. E no caso do Faraó foi o que aconteceu. Tá bom? É importante nós aprendermos com nossos erros. Mas o Faraó é um daqueles homens que não cede. Mesmo errado, ele continua insistindo no erro. Vamos continuar a leitura? E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, semelhante nunca haverá. Mas contra todos... Ó, e até essa frase aqui é igual. Está escrito no Novo Testamento que o dia da volta do Senhor, a grande tribulação, será um terror como nunca aconteceu antes. E exatamente aqui, ó. No Egito nunca aconteceu algo igual e nem aconteceu depois, certo? É isso que está escrito aqui. Só que na volta do nosso Senhor Jesus Cristo, isso será no mundo inteiro, tá bom? Nunca houve mal tão grande, nunca houve aflição tão grande igual vai ter nos fins dos dias. Então nos preparemos, vamos encher a nossa botija com azeite, para que a gente não precise passar por isso, tá bom? Para que nós estejamos fortalecidos. Porque a igreja não está separada para a grande tribulação. Nós vamos passar pelas trombetas, vamos ver o anticristo, mas nós não vamos ver a grande tribulação. A grande tribulação só quem vai ver, quem vai sentir na pele, são aqueles que não obedeceram ao Senhor e não reconheceram sua voz e não se prostraram diante do Altíssimo, não se humilharam perante Ele. Então vamos nos humilhar bastante, toda noite. Dobra seu joelho no chão, peça perdão a Deus por todos os seus pecados, reconheça o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, para que possamos ser salvos e herdar a coroa da vida eterna. Mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Ou seja, a aflição vai ser terrível no lado do Egito, mas aqui ao povo hebreu, que simboliza a igreja nos tempos de hoje, não vai acontecer nada de mal, tá bom? Vamos continuar a leitura. Então todos estes seus servos descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue as pisadas, e depois eu sairei. E saiu de Faraó em ardor de ira. Então aqui Moisés falou assim para o Faraó que o Senhor mandou dizer que os seus servos, eles vão se prostrar diante de Deus e diante de mim e vão pedir, implorar para que nós sejamos libertos. E Moisés saiu com grande ira. Por que Moisés era um homem irado? Moisés era um homem nervoso? Não. A gente vai ver toda a escritura assim, o tamanho da paciência que Moisés tinha. Só teve um momento lá na rebelião de Corá lá que ele se exaltou um pouquinho. Mas até ele se exaltou com uma intenção boa, depois a gente vai estudar isso. Mas aqui ele se sentiu irado porque quando o Senhor usa de nós para falarmos alguma palavra, nós sentimos a presença dele. Então aqui era Deus que estava irado com o Faraó. Como Moisés falava em nome de Deus, ele sentia o sentimento de Deus dentro dele. E falava com ira a Faraó. E saiu de lá irado. Ele falou o que ia acontecer porque Deus falou para Moisés. E Moisés tinha um sentimento de Deus dentro dele. Eu não sei se já aconteceu com vocês. Quem tem vocês que pregam a palavra de Deus, eu costumo fazer cultos na minha casa. Culto familiar, né? Só eu e minha família só. E a gente ora, a gente pede a Deus a palavra, a direção da palavra. Aí Deus sempre mostra para minhas crianças, ou para minha esposa, ou para minha palavra. É interessante que Deus mostra assim através de visão. Às vezes eu vi as coisas assim, né? Vi uma cena da Bíblia, meu filho também visão. Ou vem uma passagem da palavra de Deus na nossa cabeça. E assim vai. E aí quando a gente começa a pregar, geralmente sou eu que prego lá, né? Eu leio a palavra de Deus, eu peço para eles ler. Aí eu peço para eles falar o que eles entenderam. E depois eu prego, né? Teve uma vez que eu fui pregar sobre o Samuel, que o povo pediu para ele um rei, e Samuel foi falar com Deus. E Deus falou para ele ficar tranquilo,
que eles não estavam rejeitando a Samuel, mas que estavam rejeitando o próprio Deus. Quando eu fui pregar essa palavra, eu senti uma tristeza tão grande, eu chorava de soluçar, e todos os meus filhos começaram a chorar também. Todos nós estávamos sentindo a presença de Deus, nós sentimos o sentimento dele. Então eu creio que foi isso que aconteceu com Moisés, por isso que ele saiu de lá irado. Porque Moisés sabia que ia ser liberto. Ele sabia que ele não tinha motivo de sair irado dali. Ele saiu de lá irado porque Deus estava falando, usando dele para falar com o faraó. E aquele sentimento de Deus falando na boca dele era o que ele estava expressando. Por isso que ele saiu de lá irado. Porque Deus estava irado com a teimosia e rebeldia do faraó. Então nós que pregamos a palavra de Deus, quando estamos ligados com ele, nós sentimos o que o próprio Deus sente. Até eu queria que, se vocês já passaram por isso, escreva nos comentários. Teve outras vezes que eu senti também, mas essa vez que eu preguei sobre o Samuel lá, eu senti uma tristeza que eu nunca senti uma tristeza tão grande na minha vida. Eu tenho certeza que é o sentimento de Deus, porque nós estávamos sentindo bastante a presença de Deus. E eu comecei a chorar muito, e meus filhos começaram a chorar muito também. Uma tristeza terrível. Parecia que nós estávamos sentindo a dor que Deus estava sentindo naquele momento, quando as pessoas pediram um rei e não queriam mais que Deus liderasse eles. Não rejeitem o nosso Deus, tá bom? O faraó rejeitou, isso irou o nosso Deus. Nosso Deus tem sentimento. Nós somos feitos à imagem dele. Todos os sentimentos que nós temos, nosso Deus também tem. Só que ele é puro e santo, ele consegue controlar esses sentimentos dele da maneira perfeita. Nós não, nós nos desequilibramos, nos exaltamos, né? Nosso Deus também se ira, nosso Deus também ama. Nosso Deus chora, nosso Senhor Jesus Cristo chorou. Nosso Deus sente tristeza também. Nosso Deus tem sentimentos também. Nós somos feitos à imagem dele. Então por isso que Moisés saiu daqui irado, tá bom? Vamos continuar a leitura? E o Senhor dissera a Moisés: Faraó, vós não ouvirá mais que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Vai ser a última praga, é o que ele está falando, né? E Moisés e Arão fizeram todas estas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir os filhos de Israel da sua terra. Então aqui nós vimos, na leitura da palavra, aprendemos que aqui nós estamos de passagem, que nós estamos presos nesse mundo, mas da mesma forma que Deus mandou Moisés para libertar o povo, Deus mandou nosso Senhor Jesus Cristo para nos libertar daqui também. E todo aquele que crer nele e crer na sua graça, no seu sacrifício, no amor de Deus por nós, de mandar seu Filho, e no sacrifício do amor de Cristo que morreu por nós, vamos conseguir sair daqui. Nós vamos encontrar a liberdade e vamos chegar na Terra Prometida, na Nova Jerusalém. Nós vimos também que isso eu queria que vocês praticassem bastante. Eu acho que a lição mais importante desse vídeo é vocês praticar o olhar do céu, o olhar da graça. Deus nos olha com graça. Ele nos olha com amor, ele procura nossas qualidades e tenta corrigir nossos defeitos, mas ele exalta nossas qualidades, tá bom? Ele usa nossas qualidades e nos transforma. Ele vai nos moldando. Eu quero que vocês olhem para os seus irmãos, para os seus vizinhos, para os seus amigos de serviço, com esse olhar de graça, com esse olhar do amor de Deus. Defeito todo mundo tem. É fácil achar defeito nos outros, é fácil apontar o defeito dos outros. Mas enxergar a qualidade e exaltar as qualidades de uma pessoa, isso é divino. Tenham esse sentimento divino dentro de vocês. O olhar da graça. O povo egípcio, eles conseguiram alcançar esse dom de olhar com graça. O povo de Deus, de olhar com graça a Moisés. Mesmo sendo tão afligidos por esse povo, mesmo sendo tão afligidos por esse Deus, eles conseguiram olhar com o olhar do céu para eles e enxergar que o erro não estava nos outros, estava neles. Porque eles que estavam oprimindo e prendendo aquele povo. Que o erro estava em Faraó de não deixar aquele povo ir. Eles conseguiram enxergar a verdade. Enxerguem a verdade. Se vocês conseguirem olhar com a graça, o olhar da graça, vocês vão conseguir enxergar a verdade em cada situação. Deus abençoe a vida de todos vocês. Usem esse olhar da graça. E santifiquem-se. Orem. Vão à igreja.
para que possamos ser libertos, como o povo do Egito foi liberto. Tá bom? Essa é a palavra para nós hoje. Deus abençoe a vida de todos vocês. Deus seja louvado.